Fala pessoal, aqui é o Gessé Conservador na área e trago para vocês #2. O que vocês acham? O que vocês acham de votar no PT em 2018? Vamos aos fatos. O PT lutou e lutou para que se pudesse chegar ao poder. Perdeu 3 eleições com Lula e na 4ª eleição, com o próprio Lula, o PT ganhou e governou o país praticamente durante 14 anos. Nesses 14 anos foram 2 mandatos de Lula, um mandato de Dilma e o segundo mandato dela, ela começou, mas não terminou, no qual teve impeachment e ela foi banida da presidência, foi tirada, melhor dizendo, e não foi tirar seus direitos políticos, mas não é essa a questão. E aí entrou Michel Temer, deixar bem claro, Michel Temer faz parte do governo de Dilma, pois quando os petistas, quando as pessoas brasileiras voltaram para Dilma, automaticamente estavam voltando em Temer. Então não tem por que reclamar do governo de Temer, pelo menos as pessoas que votaram nele. Se reclamam dele, não pode reclamar dele pedindo que Dilma volte, ou seja, ou que Lula volte, ou que Lula venha a assumir a presidência caso ele venha a ganhar. Até porque Lula, Dilma, Fernando Collor, Fernando Henrique, Temer, todos jogam no mesmo time. Pois bem, nós estamos vendo aí o país do jeito que está. O Brasil afundado em dívidas, afundado em corrupção, afundado de forma que para o Brasil sair dessa situação não será fácil. Algumas medidas duras terão que ser tomadas. Não falo que devemos aceitar, por exemplo, a reforma da Previdência, que por sinal ela é ridícula, ou pelo menos como foi passado para a gente. Pois bem, pelo menos pelos meios de comunicações e pelos blogs petistas, né? Bem, mas não estou aqui para defender a reforma da Previdência, não. Eu particularmente sou contra, pelo menos da forma que está. Mas teremos que ter medidas duras do próximo presidente para que o país possa realmente voltar a nascer, renascer, ressuscitar, melhor dizendo, porque o Brasil está praticamente morto. Eu sou de Salinas da Margarida e moro em outra cidade. Mas quando eu vou passear, quando eu vou para Salinas da Margarida, chega a ser triste, porque Salinas está praticamente morta, parece uma cidade fantasma, devido à crise, devido à situação que está o país. Já era uma cidade pobre, com a crise as coisas ficaram pior. Então, gente, por que votar em um partido que é totalmente corrupto? Um partido que, na verdade, é... Claro que tem pessoas honestas no PT, não vamos dizer que todos que estão no PT são corruptos ou são bandidos. Assim como todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Mas eu vejo o PT como... Vejam o Foro de São Paulo. Estudem, pesquisem sobre o Foro de São Paulo, que vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Porque é um partido que se alia, que permite que em uma reunião, que está em uma reunião com facção criminosa como as Farc, não tem como ter credibilidade. Então, gente... O presidente Lula, o ex-presidente Lula, quando governou o país, ele teve a oportunidade de manter o PT durante décadas no poder. Mas vocês viram que teve a questão do mensalão, onde o partido do PT comprava o voto dos parlamentares. Foi aquela ridicularidade que aconteceu no país. Não obstante, não o suficiente, aí veio o petrolão. Eles perderam a noção de roubo. Claro que não se deve, digamos assim, roubar menos. Não, roubo sempre é roubo. Mas o PT perdeu a noção de roubar. Não só o PT, o PMDB, outros partidos também que estão envolvidos, como por exemplo, eu posso falar do PP. Pelo menos esses 3 partidos aí. E os outros partidos, a maioria deles, tem algum tipo de corrupção. O que se dá para confiar em alguns quadros, em algumas pessoas. Mas nos partidos políticos no Brasil... Já era, já deu. Então, gente, por que votar no PT? Um partido que os seus quadros, os seus principais nomes estão envolvidos com corrupção, estão presos, e os que não estão presos estão sendo indiciados, os que não forem indiciados estão para ser julgados, como existe a eminência de Lula ser preso. Então, pessoal, como podemos reclamar do país, reclamar das coisas ruins que estão acontecendo, se eu já estou pensando em 2018 tentar colocar Lula lá de novo? Lula lá. Lula lá. Então, pessoal, vamos acordar, vamos nos despertar, vamos começar a entender o que está acontecendo no nosso país.
graças ao nosso bom Deus, que Ele está pondo as suas mãos sobre esse país e toda essa podridão está aparecendo. Parabéns para o juiz Sérgio Moro, que está fazendo um ótimo trabalho. E deixar uma observação aqui, algumas pessoas podem falar, por exemplo, por que Sérgio Moro não prende Aécio Neves? Gente, a gente tem que entender um pouco da lei. Eu sou leigo, mas eu sei que na instância que Sérgio Moro trabalha, que é a primeira instância, ele não pode prender, ele não pode julgar as pessoas que têm foro privilegiado, como deputados, senadores, como no caso de Aécio, por exemplo, que tem algumas questões no Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal é quem julga, por exemplo, uma pessoa com foro privilegiado como Aécio Neves. Já no caso de Lula, já no caso agora de Dilma, que não tem mais o foro privilegiado, e de outros agentes políticos e de pessoas de empreiteiras, ele pode julgar sim. Basta chegar na mão dele o processo que ele vai avaliar e tal, e vai julgar. Mas ele não tem o poder de julgar alguém que tem foro privilegiado, a não ser que esta pessoa perca o foro privilegiado. Então fica a dica aqui para vocês, não votem no PT. O PT tem muita gente ruim que vai ser candidato nessa eleição de 2018 para o Senado, para a Câmara dos Deputados estadual, federal e para a presidência. Então, pessoal, abramos os olhos, porque se o Brasil colocar alguém do PT ou do PSDB ou do PMDB, não estaremos em boas mãos. Temos a opção de votar em alguém que seja honesto, alguém que tenha uma reputação ilibada durante sua vida política. Então vamos dar oportunidade a alguém diferente. Chega de colocarmos esquerdista no poder, como por exemplo Lula, como por exemplo Dilma, como por exemplo Fernando Henrique Cardoso, que é da esquerda fabiana. Então, pessoal, um abraço a todos. Não deixem de curtir o canal, não deixem de se inscreverem no canal, não deixe também de comentar, pois quero que você comente e dê sua opinião sobre o que eu falo. Me dê dicas também, estou à disposição. Fiquem à vontade. Um abraço a todos e fui!